E chegando em Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego à presença de Jesus e rogou-lhe que tocasse. Então ele tocou o cego tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. E em seguida cuspiu nos olhos daquele homem e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: vejo pessoa, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem, e no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via-as com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa e recomendou-lhe: nem sequer no povoado entres. Irmã, essa palavra é muito interessante. Quando eu estava na faculdade e eu idealizava muitas coisas, eu achava que eu podia mudar o mundo, eu podia mudar a saúde, eu podia fazer e acontecer. E é interessante que eu tive muitos estágios e tudo em lugares complicados, com pessoas muito complicadas. E eu encontrei uma enfermeira que ela me falou assim: Virginia, a partir do momento que você entra dentro de uma unidade hospitalar, em qualquer lugar, você tem que aprender a colocar os seus óculos. Você tem que aprender a ver as pessoas. Você tem que aprender a discernir o que as pessoas precisam, o que as pessoas precisam naquele momento. E eu fiquei assim maravilhada, que eu falei assim, é verdade que a gente precisa ter um olhar humano com as pessoas. E foi isso que Jesus fez com esse cego. Mas interessante é que Jesus perguntou para aquele cego, a partir do momento que ele fez a primeira vez, cuspiu e passou nos olhos e perguntou: o que vês? E ele fala: eu vejo pessoas como árvores. É interessante que a gente às vezes está dentro da casa de Deus por longos tempos. Talvez tem pessoas aqui que já nasceram dentro do Evangelho, mas ela ainda tem visões como de uma pessoa que usa óculos. Ela olha para a lei de Deus, como falou Davi há pouco tempo, e ela vê a lei de Deus de uma forma distorcida. E uma pessoa que vê a lei de Deus de uma forma distorcida, ela não pode estar completamente na presença de Deus, ela está pela metade. Quem usa óculos sabe muito bem que quando chega no final do dia, que você às vezes esquece seu óculos em algum lugar, você fica dentro de casa meio que apavorado. Onde é que estão as coisas? Você não consegue ver as coisas com muita clareza. Se você está num farol, você não consegue olhar para o farol e passar se você não tiver com seu óculos. Você fica na dúvida: será que o sinal está verde, está vermelho? Como é que está? Você espera alguém. Quando você está sem óculos, você espera alguém passar. Ou quando você está num ponto de ônibus, que você está sem o óculos, você espera alguém do seu lado para perguntar: esse ônibus vai para onde? Ou até mesmo você pergunta na porta do ônibus: ei, para em tal lugar. Da mesma forma somos nós na casa do Senhor. Esse cego, ele teve a sinceridade. Quantas vezes nós estamos na casa de Deus e Deus pergunta pra gente assim: ei, você tá feliz? Eu já te limpei, até que você tá feliz? Como você tá? E aí você não é sincero com Deus. Não, do jeito que tá bom, tô indo. Eu vou desse jeito. E não é verdade, gente. Deus quer que nós sejamos sinceros com Ele, que nós sejamos verdadeiros com Ele. Se aquele cego tivesse se empolgado, tinha dito: não, Jesus, eu já vejo as pessoas, para quem não enxergava tá bom demais, eu estou vendo da forma de uma árvore, eu consigo andar. Não, ele foi sincero, ele falou: eu vejo, mas eu vejo pessoas como árvore. Então Jesus novamente pegou e passou a mão e fez a obra por completo. Então o que eu quero dizer para você é que a gente tem que ser sincero com Jesus, para que Jesus faça a obra por completo na nossa vida. Talvez a gente está aqui na casa do Senhor e tem tantas coisas que precisam ser mudadas em nós. Por quê? Porque a gente tem visto a palavra de Deus, tem entrado na casa de Deus e nós temos visto de uma forma que não é para a gente ver. Sabe, é igual quando a gente entra no emprego novo, que a gente acha que vai ser bom. Nossa, que tá maravilhoso. Passa 3, 4 dias, você começa a ver os defeitos. Aí você fala: nossa, Jesus limpou as teias de aranha. Nossa, Jesus fez uma limpeza, eu consigo ver quem é em cada pessoa aqui dentro. Da mesma forma, Jesus está dizendo assim:
O que você quer que eu faça? Jesus tocou naquele cego. E quando Jesus tocou, a primeira vez que você é tocado por Jesus, Jesus não te limpa por completo. Não. É aos poucos, é gradativamente que ele vai te limpando, é gradativamente que ele vai te dando visão. É aos poucos que Jesus vai te dando visão. Já pensou? Jesus toca em você e diz: hoje você vai ver tudo, você vai ver as coisas espirituais, as coisas materiais, você vai olhar para o seu irmão e você vai saber da vida dele. Como seria? Gente, como nós seria soberbo, né? Mas não. Jesus, ele espera que a gente tenha um encontro com o Evangelho, a gente tenha um encontro com Ele, a gente comece a ver a lei dele de uma forma verdadeira, sincera, para que depois a gente esteja fortalecido, para que a gente possa andar na presença dele com clareza, irmãos. A gente não pode andar na presença de Deus com uma visão turva, porque se você tiver com uma visão deficiente, você vai cair. Eu caio sempre. Vivo caindo na escada do metrô porque eu tenho variação de degrau. Foi, não foi, caio. Caio, ainda cai por cima dos outros pedindo desculpa. Mas Jesus, ele quer que você esteja na presença dele de uma forma que você possa estar por inteiro, que você saiba para onde caminhar, que você tenha o discernimento de quando ele falar, você escute a voz dele e você saia como uma ovelha, sabe? Trilhando o caminho certo, que os seus olhos estejam abertos. Porque todavia, Jesus, quando ele toca em alguém, ele não toca simplesmente para fazer uma obra, só um pedaço aqui. Não. Evangelho é uma renúncia. Você tem que morrer para as coisas que estão te deixando cego. E você tem que abrir os seus olhos, reviver para as coisas boas de Deus, para a vida e abundância. E quando Jesus te tocar e te chamar para fora, que os seus olhos possam abrir, que você possa ver, sabe, o mundo celestial e todas as coisas boas que Jesus tem para você viver, sabe? Muitas vezes a gente não vive as coisas boas porque nós mesmos não se permitimos que Jesus toque nos nossos olhos, que Jesus diga pra gente: olha, o que você precisa, o que você quer. Não, a gente às vezes mente, a gente quer contar a nossa vida pro irmão, mas quando a gente chega na presença de Deus, que tem um culto de oração, que tem um momento que a gente pode se derramar na presença de Deus e falar assim pra ele: Jesus, eu sou falha. Jesus, eu estou pecando. Jesus, eu não consigo caminhar. A gente tem vergonha muitas vezes de dizer para Deus. A gente às vezes tem vergonha de chegar aqui, sentar nessa cadeira e dizer assim: Jesus, hoje eu não queria vir para a igreja. Hoje eu queria ficar deitado na minha casa. Eu não queria vir. A gente tem vergonha. A gente, eu estou forte, eu vim, eu estou ótimo. Não. Às vezes você senta aí e tudo o que você quer, às vezes é fechar o olho e não escutar nem ninguém falar. A gente tem que ser verdadeiro com Jesus. O que Jesus pede é um coração aquebrantado, uma adoração verdadeira, para que ele possa te tocar e os seus olhos possam ser abertos, para que você possa ver tudo aquilo que ele tem para a sua vida. E que nessa noite, se você chegou aqui com alguma deficiência de ver a palavra de Deus de uma forma clara, que Jesus possa vir te tocar mais uma vez, porque eu tenho certeza, se você está aqui é porque ele já te tocou. Mas se você precisa ser tocado mais uma vez, nessa noite, peça a Jesus que toque em você mais uma vez. Não tenha vergonha, irmão, se for mais uma, se for mais duas, se for mais... quantas vezes for necessário. Você entrar na presença de Deus e pedir que ele toque, que ele limpe, que ele restaure tudo aquilo, que ele te dê forças. Muitas vezes eu já pedi a Jesus: Jesus, me dá força para eu criar minha filha. Quantas vezes eu pedi, eu falei: Deus, eu não sei ser mãe. Irmãos, quantas vezes eu já olhei para minha filha e eu falava assim: Senhor, até quando eu vou errar com ela? Até quando eu vou gritar com ela? Até quando eu vou querer só bater quando eu tinha raiva? Irmão, eu pedi a Deus para parar com isso. Eu falava: Deus, eu não tenho força. Porque uma mãe que cria um filho sozinho não é fácil, gente. Não é fácil você sustentar uma casa sozinho e você dizer que você tem equilíbrio para cuidar de um filho. Você não tem. Você fica totalmente desequilibrado. E você tem que pedir a Deus que te ensine a cuidar. E um dia eu lembro muito bem que minha filha estava doente. E eu tinha trabalhado o dia todo e eu estava esgotada. E eu acordei, ela tinha vomitado tudo, estava com febre. E eu não tinha força nem para levar ela no AMA, gente, que é próximo à minha casa ali. Eu não tinha força. E eu comecei a olhar para ela e só caía lágrima. E eu dizia assim: Jesus, faz alguma coisa. Jesus, eu não tenho força. Jesus,
eu falava em pensamentos. Jesus, eu não consigo falar. E eu falava assim, Deus, faz alguma coisa, porque nem ajuda eu consigo pedir. Irmãos, e eu toquei na minha filha, e eu toquei pela fé. E quando eu toquei nela, na mesma hora, ela ficou bem geladinha. Eu banhei ela e ela voltou a dormir. Mas eu não tinha forças. E muitas vezes a gente está assim, irmãos. A gente se diz que está com força, mas a gente está mais fraco. Igual aquela galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. E não conseguimos, irmãos, caminhar mais um pouquinho para Jesus. Mas eu digo para você, se você está fraco, com sua visão distorcida, olha para Jesus e pede a Ele para você caminhar mais um pouquinho. Fala para Ele, se eu não tiver força, Senhor, usa pelo menos alguém para me empurrar, para eu dar mais um passo. Porque, irmão, se você pedir a Deus, Ele não vai negar. Se você pedir a Deus, eu tenho certeza, qualquer coisa que você pedir, porque eu peço ao Senhor, qualquer coisa que você pedir, Ele vai te dar. Sabe por quê? Porque Deus é Pai. Ele não é padrasto, Ele é um Pai amoroso. Amém, igreja? Amém.